para resumir, somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Somatório das forças que agem sobre um objeto numa determinada direção é igual a massa vezes a aceleração nessa direção. Então, vou começar bem de leve, né? Nós temos alguns exemplos de umas bolinhas sofrendo força. A bola sofreu uma força para a direita, a aceleração para a direita. Aqui veja que ela sofreu duas forças, uma maior para a direita e outra para a esquerda. Então ela também vai se mover para a direita. Porém, né, com essa redução de intensidade devido a essa força 2 aqui, né? Isso se expressa muito simplesmente na fórmula da força resultante, né? A força resultante que é o somatório das forças que agem na direção do movimento, é o F1 menos o F2, ok? Nós estamos considerando para a direita como direção positiva. Poderia ser o contrário, né? Poderia ser para a esquerda, mas normalmente é para a direita. A direção positiva. E é isso, né? Então, você pega o valor da força em F1, porque isso aqui vai ter um valor, né? A unidade de força é newtons, já adiantando. Então, será, sei lá, 20 newtons. E aqui poderia ser 10 newtons, por exemplo. Então, você faz a redução. Ah, mas, professor, você falou que é força. Mas é uma força que subtrai, né? Uma subtração. Uma soma que subtrai, né? É soma, mas às vezes essa soma é dada com valores negativos, né? Como é o caso dessa força para a esquerda, aqui, que é uma força negativa. E na C, a mesma coisa, só que a gente está falando de para cima e para baixo, né? A gente normalmente considera para cima o positivo, mas isso é bem discutível também. Às vezes a gente considera para baixo como positivo, porque a gente está considerando a queda, né? O quantos metros ele andou numa queda. Bem, são situações específicas, né? Às vezes você tem mais de uma força para uma direção, então perceba, um positivo e dois negativos aqui. São coisas que acontecem aí, beleza? Muito bem. Então, é isso, ele vai falar que existem forças de contato e forças de campo, né? Forças de contato são forças que é necessário um contato para que haja a força, né? Como, por exemplo, alguém empurrando um carro, algo do gênero. Enquanto o outro tipo de força são as forças de campo, né? Que são as forças naturais. A força gravitacional, elétrica, a força eletromagnética, etc. Muito bem. Tá. Beleza, é isso. Daí ele vai falar aqui do sistema de unidades, a gente usa Newton. Newton, ele veja, como força é dada como massa vezes aceleração, Newton, né, que é a unidade de força, ele, por sua vez, é quilograma vezes a unidade de aceleração aqui, que é metro por segundo ao quadrado. Então, para não ficar escrevendo quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, a gente simplesmente chama de Newton, unidade de força Newton. E é essa que a gente vai usar. Então, aqui nós temos alguns casos, né, bem simples, do tipo encontre a aceleração. Daí ele dá uma figura, por exemplo, essa figura aqui, desse bloco sofrendo uma força para a direita. Então, o que vai acontecer aqui? Nós estamos procurando aceleração, então nós sabemos que temos essa força, essa equação aqui. Força igual a massa vezes aceleração. Pronto, então você joga cada coisa que ele deu de informação nessa equação. Aqui vai colocar o 4 newtons, que ele citou. Aqui você coloca a massa, que ele citou. E aí você encontra o valor da aceleração, fazendo essa conta básica, não é mesmo? Então são coisas assim bem tranquilas nesse primeiro momento. Outra situação aqui, B. Duas forças sendo aplicadas para a mesma direção. A gente soma elas, né? Substitui o valor da massa aqui, isola a aceleração. Tranquilo. C, uma força para a direita e outra para a esquerda. Então vai haver uma subtração de forças. 4 menos 3. Faz a continha e chega na resposta. Agora, D. Bem, o que está acontecendo aqui na D, né? Você pode perceber que nós temos uma força para cima e outra para a direita. Bem, imagina você vendo isso de cima, assim, né? Que nem nós estamos vendo aqui na nossa tela. Obviamente, né, o objeto vai começar a se mexer, pensa que está numa mesa, assim, vai começar a se mover nessa direção, certo?
Porque, né, tem uma Sim. força para cima e outra para a direita, tu vai se mover na diagonal, na direção nordeste aqui. Uhum. Só que, bem, a gente pode perceber, né, que existe alguma coisa muito interessante, né? Você tem justamente forças perpendiculares uma à outra aqui. Então, quando a gente está falando de perpendicularidade, nós estamos falando normalmente de triângulo retângulo, né? Esse cara aqui é uma hipotenusa. Famoso Pitágoras. Exato. Daí, fazendo Pitágoras, você vai encontrar que essa força mede 5, encontrando 5. Por que, professor? Cadê o triângulo aqui, ó? Aqui tu pode pensar que é o mesmo cara que está aqui, né? Então, já era. Então, é isso. Daí faz a continha, já era. Beleza. Tranquilo, né, cara? É, nada de novo e nada de impossível também. Super Assim, tranquilo. então se você já sabe que a equação é força somatória das forças, né, força resultante massa vezes aceleração, Uhum. você sabe também que eu sempre vou no banheiro nessas horas da manhã, Sim, sim. então quando você fizer essas aí, a gente já pode partir para uma coisa um pouco mais difícil, beleza? Tá, Faça a 2, 3, 3 só, 2, 3, 4, não dá para ver direito. Bem, se quiser fazer a 2, 3, 4, né, pode tentar, já volto. tá.
Opa, conseguiu fazer? Consegui, fiz as duas já. Fácil, né? Então tá Sim. bom. Ah, bem, vou falar um pouco da terceira lei de Newton aqui. A lei de Newton é a lei da ação e reação. Uhum. Então, ela te diz que toda vez que você aplica uma força num objeto, esse objeto vai aplicar uma força em você, de mesma intensidade, de mesma direção, ou seja, que seria a mesma direção, na mesma linha, vamos dizer assim, só que com sentidos opostos. Por exemplo, se você der um soco numa parede na direção para a direita, a parede vai dar um soco na sua mão da direção e no sentido para a esquerda. Ok? É o que a gente está vendo aqui. Então, o que é que tem de importante já em tudo isso que eu falei? Que às vezes as pessoas não notam. As forças, elas são forças que agem em objetos distintos. Ok? Então, o A aplicou uma força no B, o B aplica uma força no A, é sempre em objetos distintos. Tá. Por que que isso é importante? Porque existe um negócio chamado força normal, que o pessoal sempre confunde, que é uma força de reação, ok? Só que você não pode dizer isso. O pessoal fala, é a reação da força-peso, né? Porque a força-peso aponta para cima, para baixo, né? Sempre em direção ao centro da Terra, e a força normal aponta sempre para cima, mesma direção, sentido contrário. Daí as pessoas pensam, então é a força de reação, terceira lei de Newton. Não, porque a força-peso e a normal agem sobre o mesmo objeto. Então, se age sobre o mesmo objeto, não pode ser por causa da terceira lei de Newton, entendeu? Porque a terceira lei de Newton age em objetos distintos, como eu estava falando, certo? Então é isso. Certo, certo. Porque se sempre agisse no mesmo objeto, os objetos nunca se mexeriam. Se toda hora que eu aplico uma força, no mesmo objeto surgir uma força com a direção contrária, então as forças sempre se anulariam. Então não faria nem sentido isso. Bem, sendo assim, cara, a gente já pode fazer alguns problemas mais interessantes. Por exemplo, esses probleminhas aqui. Esse problema aqui meio chato. Vou fazer um com corda que é mais legal. É mais fácil de entender. 89. Dois corpos A e B de massas iguais. Iguais a. Estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Não tem atrito. Eventualmente a gente vai aprender a fazer contas com atrito. O fio que liga A e B é ideal, isto é, de massa desprezível e extensível. Então, você tem um fio que conecta, que induz, né, a força de um no outro. Né? Se eu puxar o B, o fio vai estar puxando o A junto. Isto é, de massa desprezível e extensível. A força horizontal F tem intensidade igual a 12 newtons. Determina a aceleração do sistema. Muito bem. Veja, como nós estamos falando de dois blocos conectados, obrigatoriamente a aceleração é a mesma. Eles estão juntos, né, conectados. Tem que ser a mesma. Não tem como um se mexer mais que o outro e o fio continuar esticado, certo? Se um se mexesse mais que o outro, o fio ficaria ali frouxo, não Sim. é? Isso. Então, a ideia é essa. Agora, com isso em mente, né, nós temos não só a aceleração igual, como o deslocamento e a velocidade também. Eles têm que andar igual se, se o fio continua esticado. É certo Muito considerar, então, esses dois, tipo, um objeto só? Então, soma as massas também? É um Ou... jeito, porém, aqui, num problema como esse aqui, não é interessante fazer isso por causa do fio. Porque ele pede aqui, Tá. ó, a tração do fio. Mas pode ser interessante em determinados momentos. Poderia ser, sim, interessante para achar só a aceleração. Tá. Facilitaria um pouco a vida, se tu considerasse os dois uma coisa só. Mas isso é porque existe um teorema na física que diz que forças internas ao sistema, não influenciam na aceleração do sistema.
Então é uma coisa um pouco mais avançada que a gente vai ver quando for aprender momento linear. Mas sim, daria para considerar isso. Sim, sim. Até ele Legal. considera isso nesse problema com os bloquinhos juntinhos aqui, né? Considera um bloco só, a coisa Ah, nesses facilita bastante a juntinhos, então é aceleração. uma boa, sem, quando não tem a corda, né? Aqui também é uma boa. Sim, Só sim. que qual que é a diferença dos juntinhos aqui para esse? Nesse aqui a gente vai achar a tração, que é o que ele pede aqui, né? Nesse aqui, a gente vai encontrar forças de ação e reação entre os blocos, por exemplo. Vai ter uma força que o B aplicar no A, uma força que o A aplicar no B, uma força que o C aplicar no B, uma força que o B aplicar no C. Entendeu? Sim, sim. Então, veja, tem a mesma ideia, tem a mesma lógica da tração aqui, né? Que a tração, como o próprio desenho já está mostrando aqui embaixo, né? A tração puxa o A. Só que a mesma tração, vamos dizer assim, atrasa um pouco o B, né? Se não tivesse o A para ser puxado, o B iria mais livre, né? Certo? Então, a ideia é essa. É como se fossem essas forças aqui, né? Muito bem. Então, a ideia é essa. Vamos ver como é que ele faz aqui. Ele começa fazendo o diagrama do corpo livre. Sempre que você está fazendo um programa de física, é importante você fazer o diagrama do corpo livre. E o que seria o diagrama do corpo livre? Seria todas as forças que agem no objeto. Você vai escrever todas elas. Então, por exemplo, aqui no nosso bloco A, nós temos só a tensão, força é só o vermelho aqui. Você só desenha sobre o bloco, né, agindo no bloco mesmo, as forças. Isso aqui nem precisa desenhar, mas ele desenhou só por desencargo de consciência. E no bloco B, tem a força do cara que está puxando para a direita e tem a tração atrasando ele aqui, né? Então, uma vez que você desenhou as forças em cada objeto, né, você pode agora fazer a segunda lei de Newton, ou seja, força igual a massa vezes aceleração, para tentar achar a aceleração, certo? Então, ele faz aqui a equação para o bloco A, tração é a única força, então a força resultante é a única força que age no bloco A, que é a tração, né? Igual a massa vezes a aceleração do bloco A. A massa é 2, né? Então ficou isso. Agora, aqui, bloco B. O bloco B tem duas forças. A gente está considerando para a direita positiva, então essa força é positiva e essa é negativa, porque a tração no bloco B está para a esquerda, certo? Tá. Uhum. Então, o que, que vai acontecer, meu caro? Você vai ter duas equações com as mesmas duas incógnitas, o T e o A. O F a gente sabe qual é, né? O F o enunciado falou que é 12. 12. Então, nós temos um sisteminha, resolve o sisteminha isolando uma letra, né, jogando outra equação. Pronto, você acha a aceleração. Depois você pode usar essa informação para achar a tensão, a tração. Às vezes eu vou chamar de tensão, às vezes eu vou chamar de tração, tá bom? É normal, é a mesma coisa. Tá. Tranquilo. Então é isso aí. Agora vamos vamos fazer o seguinte, meu caro. Se você entendeu, né? Eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Você parece entender um pouco desse assunto aí. Vamos então já fazer um exemplo disso para a gente tentar já ir para uma coisa um pouco mais barra pesada, que são esses planos inclinados aqui. Beleza? Tá, Ó, fechou. nós temos esse probleminha aqui. Beleza? Vamos lá, né? Se tu é um cara bom, vamos ver se tu consegue fazer esse aqui já de cara. Uma Qual? coisa, né? Só que o bloco tá Tá, 2, caindo. 4, 4. Então, qual é a força que está agindo no bloco que está caindo, né? Famosa, né? Força Força peso. peso, né? Que você já Tá. sabe que é massa vezes gravidade, beleza? Uhum. Tá, vou tentar fazer aqui. Show.
Eu travei aqui, não sei por quê. Eu Também não achei, sei. eu achei, ó, eu cheguei que FA. Mano, eu não consegui achar nem a aceleração do corpo A, porque o que que eu tentei fazer? Eu coloquei FA igual a duas vezes a aceleração. Tem que fazer sistema também nesse? Sim, a aceleração é a mesma para os dois, a tensão também é. Aqui, se tu for fazer a Aceleração no A também equação, é 10? sim, tem que ser. De novo, os blocos estão conectados, então eles Ah, têm é que se mexer com a mesmo. mesma aceleração, certo? Putz, Então, você vai era isso que dizer, eu você tinha vai fazer a visto. equação para cada um dos blocos, igualar, e você pode argumentar que a tensão e a aceleração são as mesmas. Nossa, que vacila. Tá. Ah, então resolvi já. Manda aí, então. Tá. Deixa eu mandar. Vou anotar bonitinho aqui, porque eu fiz um monte de rascunho. Eu vou te mandar. Perfeito. Eu não posso considerar as trações, por exemplo, a tração de B, o mesmo valor que a força-peso, posso? Não, Tá. porque o bloco está caindo. Ah, então, consequentemente, tá. Vai puxar o. Somatório Bom, das forças igual a massa vezes a aceleração. Quais são as forças que agem no bloco B? P e T. Então, P menos T, vamos considerar para baixo positivo, é igual a massa vezes a aceleração do bloco B. E para o hum, bloco A, só tem a T. T é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Tração é a mesma, aceleração é a mesma. Você tem um sistema de duas equações, duas incógnitas. Ok? tá. Tá, obrigado.
Vou te enviar aqui, tá? Beleza. Qual que é a unidade de medida da tração? Newton também? Toda força é medida em Newton. Tá. Obrigado. Não sei se ficou tão explícito aqui, porque eu não. Na primeira linha eu comecei a fazer A, aí depois, quando era perto de outra coisa, foi para B, enfim. A partir do P menos T, aí eu troquei. Como se o B fosse em cima e o A fosse embaixo, mas não vejo diferença. É mais para te Uma explicar mesmo. aceleração de 30 metros por segundo ao quadrado, pô, aí tá bem errado, né? Tá? Aqui que eu... Ah, e soma o sinal. Porque, pô, a gravidade é 10. É para ser menor que a gravidade, a aceleração, né? Tem Porque se tem um razão. bloquinho atrapalhando ali o movimento, né? Então não é uma queda livre. Tinha que ser menos de 10 metros por segundo ao quadrado. É 5A igual a Sim, é 30, né? 5A igual a 30. Então vai dar 6 a aceleração, certo? Uhum. Depois você pega esse 6, joga, por exemplo, aqui nessa e acha a tração. Beleza? Não, tração igual a 12. Tá, fechou. Então agora vamos ver um probleminha de plano inclinado. Isso aqui aparece bastante, tá? Uhum. Bastante. Então, como é que vai funcionar? Como você pode observar, né, o plano é inclinado, ele tem um ângulo. Então, normalmente, quando envolve ângulo, envolve seno e cosseno. Veja o diagrama do corpo livre aqui. Nós temos a força-peso aqui para baixo. A força-peso ela sempre age é, verticalmente, né, indo em direção ao centro da Terra. A gravidade é isso. A força normal, como o próprio nome diz, ela é sempre normal à superfície onde o objeto está. Então, como a nossa superfície ela é inclinada, a nossa força normal vai ser perpendicularmente inclinada também, certo? Ela Sim. faz 90 graus com a superfície. Muito bem. O problema é que, uma vez que você tem essa força inclinada, fica ruim você ter uma força em diagonal com outra. Então, a ideia é fazer decomposição de vetores para deixar todas as forças ou na mesma direção ou perpendiculares. Então, o que que é feito aqui? A gente decompõe o vetor da força-peso numa força, vamos chamar assim, ele chama de PT, né? De peso tangencial, tangente à superfície. E um outro peso normal. Eu prefiro chamar de PX e PY, mas cada um chama do jeito que quiser. Eu provavelmente vou chamar de PX e PY. Quando eu estiver falando de PX, o livro vai estar falando de PT. Quando eu estiver falando de PY, o livro vai estar falando de PN. Ah, que nem PT, no plano cartesiano. exato. Tá. Então, nós fazemos isso de novo, porque essa força aqui está em diagonal, né, em comparação ao normal. Agora, quando eu faço a decomposição, eu vou ter essa força perpendicular à força normal e essa aqui na mesma direção da força normal, beleza? Note que essas forças, elas obviamente estão relacionadas com o ângulo, seno e cosseno, né, do ângulo do plano. Então, aqui, a minha recomendação é que você decore. Você decore que o PX é sempre o P seno θ e o PY é o P cosseno θ, beleza? Como é que é isso daí? Repete, por favor. Aqui, ó.
Px é PC no teto. E o PY Tá, é P cosseno teta. tá. Vou anotar aqui. Daí, é para decorar, não é para ficar pensando, como é que eu faço a decomposição ali? Vai ser chato. Ponto decorar. Beleza? Tá, Você não perde muito tempo. A gente já escolhe sempre fazer decomposição com a força-peso, porque independente da situação, se o plano está para a esquerda, para a direita, vai ser sempre a mesma coisa. Vai ser Px igual a P seno θ e Py igual a P cosseno θ. Então, quando eu for pensar nas forças que estão nessa direção X aqui, nessa direção tangente ao eixo, né, eu vou usar o Px, e aqui as forças que estiverem na vertical, eu vou usar o Py, né, na hora de fazer a lei de Newton, né, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Eu, como falei lá no começo da aula, eu falei que a gente sempre, quando vai fazer o somatório das forças, a gente tem que pensar nas direções separadamente, ok? Eu vou fazer um somatório de forças só para o eixo X e outro só para o eixo Y. Então, é o que ele está fazendo tá. aqui, ó. Ele fez um somatório de forças só para o eixo X. Veja que em nenhum momento aqui nesse força resultante igual a massa vezes a aceleração, ele se preocupou em colocar a força normal e a peso Y, certo? Por quê? Porque eu estou pensando só na direção X. Depois eu penso só na Y, e é isso. Ok? As forças em direções diferentes não se afetam. Isso é o princípio de Galileu, que eu já citei para você. Então, resolvendo aqui, né? Somatório das forças vai ser quem? Vai ser só o PT, que por sua vez é o P seno θ, o peso é massa vezes gravidade. Então, como massa vezes gravidade vezes seno θ igual a massa vezes aceleração, você acaba encontrando que a aceleração do bloco, né, deslizando ali no plano, é gravidade vezes o seno do ângulo, beleza? Tá, isso no eixo X. Sim, Aí daí você pode se no perguntar, no eixo Y vai ter aceleração? cosseno, né? Não, Ah, tá, tá. porque nesse novo Que tá eixo Y ele está perpendicular, sempre né? fixo na mesma posição. Tá, Ele está sempre fixo, ele nunca sobe nem desce no eixo Y. Ele está sempre na mesma posição no novo eixo Y, né? Esse aqui. Ele está sempre na mesma posição, olha só. que as Tá forças vendo? se anulam, né? Como é que as forças se anulam? Ah, sim, sim, elas se anulam, No verdade. eixo Y. Sim, elas se anulam, justamente por isso. Porque se elas não se anulassem, aconteceria duas coisas. Ou o bloco sairia voando, Hum. ou ele sairia afundando aqui. Não é isso que está acontecendo. Ele está simplesmente mantendo a mesma posição diagonal ali, justamente porque as forças se anulam. E a força normal anula a força A peso. peso Y, Tá, exatamente. perfeito. Beleza. Então, tem ângulo? Tem, mas é tranquilo, é só você lembrar que Px é P seno θ e Py é P cosseno θ. Então, eu vou fazer esse 253 aqui. Vamos lá, vamos lá. No esquema representado na figura abaixo, o bloco C tem massa 0,5 e está em repouso sobre o plano. Está parado, não tem aceleração. No princípio, ele está parado, porque tem um fio segurando ele aqui. Não há atrito entre o bloco e o plano. Qual é a tração exercida pelo fio? Beleza. Para entender o problema A, né, a gente tem que fazer as forças, desenhar as forças. Quais forças estão agindo nesse bloco? Tem várias. Vamos pensar aqui que tem, por exemplo, a força normal, certo? Como o próprio enunciado falou, temos a tração do fio. Que outras forças tem aqui, saberia me dizer? A tração também pode acontecer no sentido oposto? A tração só vai acontecer onde tem fio. É, eu sei. Ah, é porque não tem outro bloco ali, né? Então não teria no sentido para o bloco C. O oposto ao que você fez agora. Se você está pensando na terceira lei de Newton, É, como eu já eu pensei falei, nisso. a terceira lei de Newton age em corpos diferentes. É, então não tem, então Então não. não me interessa se Tá, tem ou não na realidade, né?
Tipo, sim, tem uma força aqui, tração. Mas Uhum. dane-se, porque eu não estou interessado na parede, eu estou interessado no bloco, entendeu? Tá. Então não importa, só importa as forças que agem no bloco. Tem outra força agindo nesse bloco? Tem a peso, Exato. Que nós não vamos desenhar aqui para não deixar feio, né? para não A poluir, peso né? real, que é para baixo aqui, a gente sabe, a peso real é para baixo. Nós vamos simplesmente colocar aqui PY e PX. Beleza? Uhum. Beleza. Perfeito. Então, quando a gente pensa nisso como um problema em dimensões opostas, né, nós temos aqui, e perpendiculares, nós temos aqui o eixo X, o eixo Y, e então, quando eu for escrever as equações, eu vou escrever uma equação do bloco para o eixo X e outra para o eixo Y, beleza? Só lembrando que esse é o Y e esse é o X. Qual é a tração do fio exercida? Se eu estou pensando na tração do fio exercido, eu estou pensando só no eixo X, é só o X que me interessa. Que a tração está só no eixo X, não está no eixo Y, ok? Então, Uhum. certo? Tudo bem? Concorda comigo? Sim, sim. Isso. Então, o somatório das forças do bloco no eixo X, né? Posso até colocar um X indicando isso. É igual a massa do bloco vezes a aceleração, de novo, no eixo X. Bem, quais são as forças que estão agindo, né? A gente pode considerar para a esquerda, nesse caso, como positivo. Talvez é mais intuitivo nesse caso, já que existe essa tendência do bloco cair, né, para a esquerda, ele só não cai por causa da tração. Então, é sempre como uma decisão nossa, né? Não importa, vai dar certo. Considerando para a direita positivo, para a esquerda positivo, tanto faz. Só que você tem que manter essa decisão para o resto da conta. Ok? Tá, joia. Px para a Uhum. esquerda, t para a direita. Então, um é positivo, o outro obrigatoriamente é negativo. Vezes Tá. a massa do nosso bloco C, vezes a aceleração. Nós estamos interessados em encontrar a tração. Isolando a tração, vamos ficar com Px menos mc aceleração. E, bem, ele tem um detalhe aqui que ele fala, né? A tração exercida pelo fio, o fio estava o bloco estava em repouso, certo? O bloco estava parado. Sim. Então não tem aceleração. Nesse problema A, onde o bloco está em repouso, onde há a tração do fio, não há aceleração, então esse termo é zero. Hum, Portanto, a tração é igual ao Px, que a gente sabe que é a massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo, certo? sim. A tração vai ser 0,5, a gravidade é 10, e o seno de 37, de acordo com o enunciado, é 0,6. Certo? Tá. Então, pronto, agora é só fazer essa conta aqui. Vai dar 3 isso aqui. 3 newtons. Beleza? Tá, fechou. Então, eu acho que é isso. Agora, então, recapitulando, né? Fazemos a força só na direção que nos interessa, colocamos todo mundo, isolamos aquilo que nós estamos interessados e notamos que a aceleração é zero, substitui a fórmula decorada, a gente já decorou que Px é Pc no θ, certo? Decorar. E joga ali já era. Agora vamos ver a B. Cortando-se o fio, qual a aceleração adquirida pelo bloco? Bem, se a gente está cortando o fio, então significa que quem vai deixar de existir agora é a tração. Porque, né? Cortamos o fio, não tem mais o fio. Sim. Não Então, tem mais a força. a prática aqui, tem mais a força de tração, aqui é zero, certo? Então, isso aí sendo zero, agora você consegue encontrar a aceleração. Vai ser o Px, que por sua vez é o mg, marca ali do bloco C, seno θ, dividido pela massa do bloco C, certo? Passei essa massa dividindo para o outro lado. Então, olha só que interessante, Tá. nós nem precisamos da massa. Ah, cancela. Vai ser simplesmente a gravidade
vezes a aceleração, ou melhor, vezes o seno, e vai ser simplesmente, então, 6 metros por segundo ao quadrado. Repare que interessante, né? 6 metros por segundo ao quadrado é menor que a gravidade. É o que a gente espera, né? Um plano inclinado, né? A gente espera que a aceleração seja menor que a da gravidade. Uma coisa é você soltar um bloco num plano inclinado, outra coisa é você soltar ele em queda livre, né? Sim. Muito, muito diferente situação. Pegou a ideia, cara? Você pode só voltar rapidinho naquela fórmula da aceleração do eixo X, que eu não consegui anotar lá em cima? Eu vou te enviar, mas não sei Ah, exatamente de qual questão você está falando, né? não, antes do exercício. Era o último conceito, se não me engano. Não sei do que você está falando. Nunca coloquei uma fórmula de aceleração aqui. Não, estava ali. Tá, mas isso é para um problema específico. Pode Aquilo desviar. era? É Nunca. esse A igual a Lei de G vezes Newton, seno cara, você tem de... que pôr uma coisa na cabeça. Você nunca vai ter, tirando o somatório das forças igual a massa vezes a aceleração, você nunca vai ter nada igual, né? Tá, então não compensa usar esse A Não, igual a G vezes seno não, de... não. Isso aí é nesse caso. Mas esse caso poderia ter um cara empurrando. Então você teria uma outra força. Você poderia ter um atrito. Né? Você poderia ter um monte de outras coisas acontecendo aqui, entendeu? Ah, Então, tá, você não tá. pode decorar. É sempre uma avaliação específica, Do caso, beleza? tá. Entendi agora. Isso. Coisas que você pode decorar é apenas esses dos pesos, que eu já falei várias vezes, e a Uhum. fórmula da segunda lei de Newton mesmo, beleza? Tá, fechou. Próxima aula a gente vai ver atrito, também vai dar para decorar a força de atrito. Mas é isso, bem, você tem esse livro, né? Você pode pegar aí a partir da página 233 e fazer uns